Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Hoje, dia 9 de outubro de 2021, nós iremos falar mais uma vez sobre oração. A oração de Jabes. Há alguns anos atrás eu li um livro sobre Jabes, sobre esta oração. Um livro muito interessante, muito bom de se ler. E este texto de Jabes está em 1 Crônicas, do capítulo 4, versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. 1 Crônicas, capítulo 9, ou melhor, capítulo 4, versículo 9 e 10. Meus amados, quando eu ia acordando, e acordei definitivamente no dia de hoje, me veio à mente: um dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada segundo tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. É interessante orar constantemente. Mas como é que nós podemos orar a Deus, estar em comunhão com Deus, constantemente neste mundo hostil, neste mundo de trevas, de perseguições aos cristãos, perseguições aceitáveis em nossos dias, mas que sempre surgem, se tornam mais notadas. Se o nosso espaço de vida é tão curto. E me veio à mente: o homem, para fazer um projeto, ele leva meses, anos, às vezes até décadas. Mas o nosso pensamento não tem como calcular a sua velocidade. Quer uma prova? Pense agora que você está em Paris, em frente ao Louvre. Já chegou em Paris. Você passeando em Paris, está agora em frente à Catedral de Notre-Dame, Paris. Vamos mudar. Vamos sair de Paris. Vamos para Nova York, extremos. Continente, outro continente. Já chegamos em Nova York? Vamos agora em frente, passeando, a Estátua da Liberdade. Estamos ali, a Estátua da Liberdade. Vamos sair de Nova York? Vamos ao Rio de Janeiro. Estamos no Pão de Açúcar, lá de cima.
Viu como é rápido a nossa mente? Em tudo, nós encontramos uma resposta na Bíblia. A palavra de Deus é presente e a oração deve ser constante. A oração ela pode ser rápida, em 1/1000 de segundos. Você pode clamar a Deus, pedir a presença do Espírito Santo, pedir socorro, pedir ajuda. Nós devemos estar sempre, constantemente, em oração. Incentivar em nós mesmos a prática da oração, realçando como Deus é bondoso e responde a todas as nossas orações, de uma maneira ou de outra. Nós sabemos que Ele nos responde. E foi Jabes, como disse antes, mais ilustre porque ele orava. Era um homem de comunhão com Deus, era um homem que buscava a Deus. Era um homem que vivia contrito. Era um homem que vivia em fé, na comunhão com Deus. Há alguns anos foi lançado um livro que eu falei, que abordava esses versículos bíblicos, que se tornou bastante conhecido como a oração de Jabes. Apesar de conhecermos pouco acerca da vida desse homem, há algumas verdades espirituais interessantes nesses 2 versículos. Essa oração nos lembra que Deus ouve as orações e gosta de presentear aos seus filhos com aquilo que mais nós necessitamos, com aquilo que nós mais buscamos, com aquilo que nós mais nos sentimos felizes em possuir, em ter. Por isso, Jabes significa triste, e o que causa dores. Recebeu esse nome porque sua mãe o teve em meio a muito sofrimento. Toda mulher, né, ao dar à luz, ou a criança nascer, ela sofre muito. E este nome foi dado por sua própria mãezinha. Apesar do seu nome, ele era um homem honrado na sua família e temente ao Senhor, vivia em constante oração. É preciso que nós compreendamos o que é conversar com Deus. A oração é conversar com Deus. E nós temos um Deus que ele não era, ele é. No passado, ele disse, eu sou. No presente, ele diz, eu sou. No futuro, ele dirá, eu sou. Em todos os outros que se dizem Deus e adorado por muitos, vieram depois. Nenhum deles tem passado antes de Jesus, no período de Jesus e após Jesus. Quando muitos, no período de Jesus. Como os deuses da mitologia grega, hoje com nomes renovados. Com nomes renovados. Depois surgiram muitos outros se dizendo profetas superiores a Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Mas aquele que conhece a palavra, conhece o Deus verdadeiro. Aquele que conhece a palavra, sabe que só existe um Deus. E que só a Ele nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Ele nos diz constantemente
que ele é espírito e, como tal, nós, os seus, devemos viver em espírito, para que possamos ter comunhão com ele e o termos em nosso coração, em nossa vida. A oração de Jabes chamou muito a atenção de Deus, ao Deus de Israel. O pedido-lhe de bênçãos foi tão forte que Deus o abençoou. A bênção de Deus que abençoou a Jabes, e ele reconheceu que Deus era a fonte de todas as bênçãos, como poucos de nós conhecemos, como poucos de nós pedimos com tanta certeza, porque ainda existem dúvidas em nós. E esta dúvida vem por causa da comunhão, da oração, do louvor, da busca pelo conhecimento do Espírito de Deus que está em nós. Jabes pediu a Deus que lhe desse vitória nos seus empreendimentos, aumentando suas divisas, seu dinheiro, seu poder aquisitivo e lhe ajudando nas suas limitações, naquilo que ele conhecia menos, naquilo que ele sabia muito menos. A ajuda de Deus. Agora, não é fazer como muitos fazem. Não estudam, não procuram trabalho e querem que Deus mande um trabalho na sua porta. No final do ano, ore por mim para eu passar na prova. Você estudou? Você leu? Você buscou? Tudo tem que ter trabalho, esforço, deveres a cumprir, responsabilidades. Sem estas obrigações, Deus não tem como lhe ajudar. Você condena os cristãos, não são os protestantes. Os protestantes protestam contra alguma coisa. Nós não protestamos, nós pregamos a verdade através da conversão e não do convencimento em ser cristão. A presença de Deus tem que estar em nós. A presença de Deus tem que estar na nossa mão. A presença de Deus tem que estar com cada um daquele que eu confesso como seu único e suficiente Salvador, na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ampliar as nossas fronteiras de conhecimento deste Deus. Nós temos que ampliar a nossa fidelidade, a nossa comunhão, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria sobre este Deus, para que tenhamos as bênçãos que nós desejamos para nós. Seja a tua mão comigo. Isso significa desejar a presença ativa de Deus com ele, com Jabes. Diz comigo, eu preciso de ti, Deus, comigo. Jabes acreditava no Deus vivo, poderoso e atuante. Ele conhecia as obras maravilhosas do Senhor, soberano sobre todas as coisas. E cria que poderia viver na companhia desse Deus amoroso, carinhoso, protetor.
este Deus está ao teu lado. Ele não te deixa sozinho. Há uma palavra que diz confiar só em Jesus. Confiar só neste Deus poderoso e santo que está junto a nós e segundo a nossa fé, em nosso coração, dirigindo a nossa vida, nos segurando pela mão. O ser que ainda não tem, segura na mão de Deus e o aceita Jesus, e aceite Jesus como seu Salvador, e verás a glória de Deus resplandecer sobre ti, e uma transformação no teu viver, para a honra e glória do Senhor Deus. Viver em presente, constante, viver presente constantemente diante de Deus era a oração de Jabes. Através do exemplo de Jabes e de muitos outros casos de homens de Deus, vemos a generosidade de Deus em responder às nossas orações. Ele gosta de dar presentes aos seus filhos e responder às orações. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, ele diz: por isso devemos orar sempre e expressar a nossa gratidão a Ele por sua bondade e generosidade. Os presentes concedidos mediante as orações são uma expressão de amor de Deus por nós, e nós podemos refletir esse amor ao amar outras pessoas, enriquecendo também nossas vidas com os presentes que somos recebidos, o emprego, o dinheiro no salário no final do mês, a saúde, o bem-estar. Você poderá usar seus dons e talentos para abençoar sua família, para abençoar os conhecidos, os amigos e até os desconhecidos com as dádivas que Deus lhe dá. Porque são tantas e poderosas que você passará a sentir o desejo de ajudar, de dar um pouco daquilo que você recebe, muitas das vezes com uma facilidade que você fica como que aconteceu. E assim verá a multiplicação dos presentes de Deus, sobre os quais você também ajuda na obra de Deus. Pode contribuir sem lhe fazer falta alguma. Orar sem cessar. A nossa mente tem a velocidade que ainda não houve um homem que conseguiu calcular. Já conseguiram calcular a velocidade da luz, a velocidade do som, mas a velocidade do pensamento, jamais. O seu pensamento é mais rápido do que tudo o que se possa imaginar neste mundo criado por Deus. Orai sem cessar, está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Seja grato a Deus pelas bênçãos de poder falar com Ele e obter respostas na sua oração, na sua súplica. Deus tem prazer de nos ouvir e responder quando lhe pedimos conforme a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14. E quando for bom para nós, Ele nos concede triplicado, muitas vezes em várias bênçãos, segundo a nossa comunhão para com Deus. Temos que agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor constante e generoso, que nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Este Deus está em nós. Este Deus está juntinho a você que ainda não tem Cristo como seu Salvador. E Ele poderá hoje, nesta hora, neste dia, lhe fazer
uma nova criatura, em nome de Jesus. A oração deve ser constante. A oração deve ser a todos os momentos. A oração tem que ter força, tem que ter fé, porque a oração é a força do cristão. Em Hebreus 10:38, mas o meu jugo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus capítulo 10:38. Viver pela fé deve ser a constância do cristão. Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Como alguém sem nada, mas crê que vai ter, e assim o Senhor concederá, se com fé e mereceres, Ele te dará. O qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida e é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Autoconfiança, dependência dos recursos materiais. Deus está com aquele que crê. Deus está com aquele que suplica, porque o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1:17, Gálatas 3:11 e Abacuque 2:4. Estas referências nos dizem que nós viveremos pela fé. E é pela fé que nós recebemos estes presentes de Deus. Eis que a tua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Está em Abacuque 2:4. Converta-se e busque em Jesus Cristo a resposta para todas as suas dificuldades, para todas as suas necessidades, e renove a sua fé neste Cristo, poderoso, sábio, e que cuida de nós. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Amém.